Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, iniciamos um novo mês da graça, o mês de agosto, o mês das vocações. Neste primeiro dia, a memória litúrgica do grande fundador dos redentoristas, Santo Afonso Maria de Ligório, que foi bispo posteriormente também e doutor da Igreja. Um homem extraordinário que nasceu na Itália nos idos de 1600, quase 700, faleceu no final de 1700. Além de bispo e doutor da Igreja, foi antes, do seu sacerdócio, foi advogado, grandíssimo escritor, poeta, musicista, bom orador e por meio então de todas essas qualidades que Deus lhe dotou, ajudou a pregar no mundo o Redentor. Foi com certeza um grande apóstolo do culto à Eucaristia e à Virgem Maria. Fundou para a Igreja a Congregação do Santíssimo Redentor, os Padres Redentoristas, que se destinam ainda hoje a evangelizar os pobres em regiões distantes, sob a forma das missões populares e retiros. O Evangelho, que por sua vez acabamos de ouvir, ainda dentro desse contexto do grande capítulo de Mateus 13, hoje de 36 a 43, nos versículos, o Senhor vai explicar um pouco a parábola do joio e do trigo. E vai começar dizendo que, enquanto caminha na terra, a Igreja está integrada por pessoas que são boas e são más, por justos e pecadores. Todos vivem misturados uns com os outros até o tempo da colheita, até o tempo, ou melhor dizendo, o fim dos tempos, quando o Filho do Homem, nosso Senhor, que já foi constituído como juiz dos vivos e dos mortos, vai separar os bons dos maus, naquilo que a Igreja ensina no dia do juízo final. Os bons para a glória eterna, os maus para o fogo eterno. De modo que então assim, até então, é necessário aprender e viver entre justos e pecadores. Claro que isso não significa então que podemos tolerar todo tipo de situação e pecado. A Igreja tem o direito e inclusive o dever de excluir os escandalosos, os que atentam contra a doutrina, contra a unidade. E por meio disso, nasce na Igreja aquilo que até hoje é uma forma de penitência, a excomunhão eclesiástica, as penas canônicas, com a finalidade de remediar a situação, corrigir aqueles que se obstinam em algum erro e, de outro lado, também, claro, preservar para que os bons
permaneçam firmes. E é nesse sentido que entendemos um pouco a vida de Santo Afonso, que foi com certeza grandíssimo doutor, como doutor especialmente num capítulo assim da doutrina da Igreja, a moral, e o seu ensinamento até hoje ajuda muitíssimo as pessoas nesse discernimento do bem e do mal. Dele ficou muito conhecida algumas obras, a saber, as Glórias de Maria, a Preparação para a Morte, as Visitas ao Santíssimo Sacramento e talvez o seu maior tratado de teologia, a sua Teologia Moral. E como grande teólogo que foi, ensinou a beleza de que é preciso caminhar integrando a fé com os valores, os costumes, enfim, a conduta. O Evangelho de hoje mostra exatamente isso. O reino dos céus é este campo, o trigo, os justos, o joio, os ímpios. E no tempo de Deus será feita esta separação. O que Santo Afonso procurou ensinar a vida inteira foi exatamente a salvação e a misericórdia, incentivando todos a permanecerem fiéis a Cristo, a se arrependerem dos seus pecados, e ensinou então assim a discernir e cultivar uma vida de retidão, de virtude, buscando uma verdadeira conversão, reconciliação com Deus, para que no juízo final possamos ali nos encontrar entre os eleitos de Deus. Como teólogo que foi, deixou à Igreja um caminho reto e seguro de encontrar a santidade por meio dos atos concretos. Que Ele nos ajude hoje, por sua palavra e por seu exemplo, a guardar a fé e os piedosos costumes.